E aí, pessoal do Descomplicando Matemática, vamos dar continuidade aqui à resolução da prova do Enem. Hoje faremos 4 questões. São questões bem simples, bem rápidas de se fazer. Então, vamos fazer as 4. 164, 165, 166 e 167. A questão 164 diz o seguinte: ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio, 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a, considere raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Então vamos lá. Questão 164. Vou fazer aqui o esboço do desenho. Nós temos aqui uma área circular. Essa área circular é dividida proporcionalmente a 1/3 do círculo. Está até um pouco diferente aqui, para cá. Cada um ficou com 1/3 desse círculo. O comprimento do terreno é 3 km, a largura é 2 km. O raio do círculo é 1 km. Aqui vai ser o terreno de João, aqui vai ser o de Pedro. João, Pedro, e aqui vai ser José, certo? Então vamos lá. Eu preciso descobrir qual é essa área aqui do terreno do João. Então eu tenho que esse lado aqui é 2, mas esse aqui eu não sei, então eu chamo de x. Como esse círculo foi dividido em 3 partes iguais, esse quarto de círculo, um quarto de círculo equivale a 90 graus. Então, como ele foi dividido em 3 partes iguais, é 90 dividido por 3. Então, se você pegar 90 graus e dividir por 3, você vai ter 30 graus. Então, cada ângulo desse aqui é 30 graus. Então, você tem um triângulo, cujo ângulo aqui é 30 graus, você conhece esse lado, que no caso é 2, e você quer descobrir esse. Então, você tem um ângulo, você não tem o cateto oposto e você tem o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, remete à tangente. Então, tangente de 30 graus vai ser cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 2. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, nós vamos ter raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 2. Só que a questão disse que raiz de 3 sobre 3 é igual a 0,58. Então, aqui nós vamos ter 0,58, que é igual a x sobre 2. Vamos fazer meio pelos extremos. Então, a gente vai ter que x é igual a 2 vezes 0,58, dá 1,16 km². Então, essa aqui é a área referente a João. Só que para a gente saber a porcentagem dessa área em relação ao total, a gente precisa da área total. Como a área total é um retângulo, basta eu pegar a base, que é 3, multiplicar pela altura, que é 2. Então, a área total é 6 km². Por fim, vou saber qual a porcentagem 1,16 representa desses 6 km². Para eu tirar a porcentagem é muito simples. Pego 1,16, que é a área que eu quero saber a porcentagem, divido pela área total, que é 6, e multiplico por 100. 1,16 vezes 100 dá 116, dividido por 6. Então, vamos dividir. 116 por 6, pego 11, 11 por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 11, 5. Baixo 6. 56 por 6 vai dar 9. 9 vezes 6, 54. 54 para 56, 2. Se eu quiser continuar, 0, 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 22. Então, vai continuar dando aqui, 19,3333. Só que ele quer o valor aproximado. Então, o valor aproximado é 19%. Então, essa área aqui do João equivale a 19%. 19% é a letra E. Vamos, então, para a questão 165, que diz o seguinte.
Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília DF sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém, aliás, e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto, no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião A2 ao partir de Brasília DF. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semirreta com a origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Então vamos lá. Ele disse que ele saiu de Brasília e foi na direção 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Pega essa rota e vamos desenhar uma espécie de plano cartesiano. Vamos desenhar um eixo vertical, um eixo horizontal, certo? Então, nós vamos ter 4 quadrantes. Então, a partir desse ponto aí de Brasília, a gente vai girar 135 graus no sentido horário. O sentido horário é o sentido dos relógios. Lembrando que cada quadrante é 90 graus. Então, saindo daqui, 90 graus no sentido horário, depois mais 45, vai dar os 135. Então, seguindo essa rota aí, ele está indo em direção ao número 13. Indo em direção ao número 13. Pronto. Chega no 13, ele diz que vai pegar um outro avião, que agora ele vai andar perpendicular à direção que a gente seguiu anteriormente. Ou seja, ele vai seguir perpendicular a essa direção que nós tínhamos, DF13. Como ele falou que vai ser no sentido anti-horário, então a gente vai girar 90 graus, já que é perpendicular, 90 graus no sentido anti-horário. Girando 90 graus no sentido anti-horário, a gente vai lá para o 9. Então ele vai sair do DF, vai para o 13 e depois para o 9. Olhando aí a legenda, o 13 é Belo Horizonte e o 9 é Salvador. Então ele primeiro para em Belo Horizonte e em seguida vai para Salvador. Resposta correta, letra B. Seguimos então para a questão 166, que diz o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas possíveis do time do jogo de abertura podem ser calculados através de uma combinação e um arranjo, uma combinação, um arranjo e uma permutação, 2 combinações ou 2 arranjos. Então vamos lá. Primeiro, de 12 times, ele vai precisar escolher 4. Como em nenhum momento ele falou aqui que quem é escolhido primeiro ou depois tem alguma vantagem, a ordem de escolha desses 4 times não importa. Então você tem um grupo de 12 que quer escolher 4 em que a ordem não importa. Toda vez que você quer escolher uma quantidade dentro de um conjunto que a ordem não importar, você tem uma combinação. Então já sabemos que o primeiro é uma combinação. No segundo, dentro do grupo A, você quer escolher 2 times em que o primeiro joga no seu próprio campo. Ou seja, existe uma vantagem de ser escolhido primeiro. Então, nesse caso, a ordem importa. No segundo caso, nós temos que escolher elementos de um conjunto em que a ordem importa. Então, quando a ordem importa, arranjo. Então, repetindo, toda vez que você escolhe dentro de um conjunto que a ordem não importa, combinação. Toda vez que você escolhe dentro de um conjunto que a ordem importa, é arranjo. No caso, a resposta correta aqui é a letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Por fim, vamos fazer a questão 167, que diz o seguinte: na tabela são apresentados dados da cotação mensal de ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais,
por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses dos anos 2007 e 2008. Então, a gente tem aí a tabela. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais de ovo extra branco nesse período era igual a... Então, é uma questão muito simples. Questão 167. Vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, a gente precisa colocar esses valores aí da tabela em ordem. Pode ser crescente ou decrescente. Normalmente eu gosto de colocar na ordem crescente. Então vamos lá, o menor valor, 73,10. Depois a gente tem 81,6. Depois a gente tem 82. Depois a gente tem 83. Depois a gente tem 2 de 84, aliás, tem 84 e 84,60. Por último, a gente tem um de 85 e 30. Vamos só verificar se a quantidade está ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na tabela a gente tem 7. Ok. Então, a mediana é o termo central. Temos que descobrir qual é o termo que está aqui no meio. Então, vamos eliminar os termos que estão nas pontas. Elimina os que estão nas pontas até restar um ou dois termos centrais. Restou um. Como restou um, então a mediana é esse próprio número. A mediana aqui, no caso, vai ser 83. Se tivesse restado dois números centrais, você ia tirar a média dos dois. Então, a mediana é o termo central quando você organiza os números. Se tiver dois termos centrais, você tira a média dos dois. A média desses dois termos centrais vai ser a mediana. Então, 83 vai dar a letra D. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, coloque nos comentários quaisquer dúvidas que você tenha, sugestões também de temas para a gente estar trabalhando aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.